antes, né? Então, quem especializa precocemente, quem ganha? Quem ganha é o treinador, porque ele tende a ter um resultado cedo com aquela equipe. Quem perde são os atletas dele, que também muito cedo vão ter o seu desempenho estagnado, alguns vão ficar desmotivados e vão até abandonar o basquete. Então, quem ganha com a especialização precoce nunca é o jovem, é a criança consequentemente. Justamente falando disso, Márcio, eu vi um documentário, eles queriam saber entender o porquê da Croácia, ou Sérvia, não lembro, criar tantos jogadores para a NBA, tantos bons jogadores para a NBA. Eles estão falando justamente disso, que lá eles não pensam na especialização, lá todos jogam em todas as posições, não tem posição fixa, você é pivô, você é armador, não, eles rodam. Todos passam por todas as pessoas, eles não têm essa especialização. Por isso que justamente eles acabam se destacando. Você vê o kit com 2 e tanto, dando esse espaço. Ou seja, eles têm mais recursos, né? E aí durante o processo de crescimento, desenvolvimento, maturação, treinamento, até de acordo com o tipo físico que eles vão desenvolvendo nessa transição, eles vão, né, se moldando a uma determinada posição do jogo, mas isso tende a ser numa fase mais à frente. Quando a gente especializa muito cedo, a gente mais atrapalha do que ajuda. Porque às vezes a gente está especializando numa posição do jogo e depois ele vai passar por um processo e pode ser que ele não se adapte mais a essa posição e que ele não sirva mais para jogar em outras também. Além do que, a especialização às vezes ela é tão severa que ela não especializa só numa posição, ela especializa em uma modalidade só também. E aí a gente tem um parâmetro interessante, que é do Comitê Olímpico Norte-Americano, que o atleta olímpico norte-americano, antes de se especializar em uma modalidade esportiva, ele participou em média de 3 modalidades diferentes antes. E por isso ele tem um repertório motor tão diversificado, até para aquilo que vai ser específico depois. Então, quando a gente entende que um atleta olímpico norte-americano, antes de escolher a modalidade que ele se tornou olímpico, participou de no mínimo 3, isso significa que ele teve uma base motora muito ampla e não especializada na iniciação, né? Então aqui eu pus algumas perguntas desencadeadoras, só para a gente começar a refletir sobre esse processo de treinamento a longo prazo e dos equívocos que a gente comete quando a gente mistura iniciar cedo com especializar cedo. Iniciar cedo é importante hoje em dia, porque hoje, dentro da nossa cultura, diferente de há 2, 3 décadas atrás, a criança brinca pouco. Essas brincadeiras que envolvem habilidades motoras grossas, né? Hoje em dia, que é próprias do basquete, inclusive, o andar, o correr, o saltar, o arremessar, né? O manejo de corpo, aquela coisa toda, a criança faz muito pouco hoje, porque mudou, ela fica muito mais presa em casa, né? Do que necessariamente brincando e, às vezes, acidentalmente se desenvolvendo nessas habilidades. Então, hoje, se ela não começar cedo sob a supervisão e orientação de algum profissional da nossa área, ela tende a não desenvolver essas habilidades básicas. Então, por exemplo, a gente sempre dá o exemplo de alguns clubes, né? E isso é muito comum, tem projetos de iniciação esportiva. Alguns clubes têm projetos que iniciam aos 3 anos de idade. Eles vão falar, mas isso não é especialização precoce? Não, isso é uma iniciação precoce. Então, existem diferenças importantes entre iniciar cedo e especializar cedo. A especialização sempre vai no sentido de resultado rápido, ser campeão em todas as categorias de base a qualquer preço, né? Treinar só basquetebol, muitas horas por dia, né? Muitas competições já com um paradigma de ter que ser campeão, de qualquer maneira. Aí a gente vai para a especialização precoce, né? Vamos avançar. Tomás. Oi. Aí não entraria, eu penso assim, escolinha de esportes, de repente você dá a opção da criança fazer, criança pequena, que nem no Pinheiros, o CAD lá do tempo do Dante, eu não sei se dá o tempo da criança fazer várias modalidades e depois especificar com uma idade maior para... Isso.
Exatamente, o exemplo do CAD, que é o Centro de Aprendizado Esportivo lá do Pinheiros, né? Tem essa linha. Quando você coloca a criança na iniciação esportiva, você não está colocando ela no basquete, você está colocando ela no CAD. E lá ela vai ter experiências motoras diversificadas, que vão incluir gestos do basquete, mas também do handebol, do futebol, das lutas, enfim, da ginástica e assim sucessivamente. Mais à frente, o CAD termina aos 11 anos, aí ela vai escolher modalidades que ela gostou mais de praticar, que ela descobre. Toda criança, queira ou não queira, pela nossa cultura, a maioria entra querendo ser jogador de futebol. Mas é curioso que quando se passa pelo CAD, as experiências fazem com que elas comecem a ter novas escolhas, para além do futebol. Ela descobre, poxa, eu gostei de esgrima e gostei de basquete. Ah, legal, você fez 11 anos, você pode fazer basquete 2 vezes por semana, esgrima 2 vezes por semana, no outro semestre você pode fazer outro e assim vai. Agora, independente de ser um pacotão, né, como é o CAD, ou de ser escolas de esporte específicas, com os rótulos, basquetebol, handebol, futsal, independente disso, ainda assim é possível fazer um trabalho de iniciação sem especializar, permitindo que ela tenha vivência em um conjunto grande de habilidades e combinações. É o que a gente chama de utilizar a modalidade como um meio para desenvolver o repertório motor da criança e as aptidões da criança, e não como um fim. Quando a gente usa a modalidade como um fim dela própria, a gente corre o risco de especializar cedo. Quando a gente utiliza o basquetebol como um meio de desenvolver a criança, a gente está, sem dúvida, seguindo o melhor caminho, que vai favorecer a formação do cidadão, que é a maioria, e também a do atleta. Muita gente acha que esse trabalho inicial só favorece o cidadão, que por sinal é a maioria, né? E que desfavorece o atleta, porque é um trabalho aparentemente despretensioso, as pessoas acham. Ah, é uma brincadeirinha, não. As pessoas ainda não reconhecem que esse trabalho é o correto e que ele também será o responsável pelas novas gerações de atletas talentosos. Quanto mais cedo a gente pressionar a criança, mais cedo ela vai espanar dentro do processo, seja do ponto de vista físico ou emocional. Né? Márcio, Oi. Só completando a tua colocação, um exemplo, para servir como exemplo, né? A Hebraica, grupo aqui de São Paulo, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá na consultoria durante 2 anos, implantou um modelo baseado naquilo que a gente chamava de famílias. Então tinha a família das bolas, a família dos esportes aquáticos, a família das raquetes. Então a criança se matriculava na escolinha dentro das famílias e ela podia escolher 2, se não me falha. Então quando ela optava pela família bolas, ela tinha na aula, vou dar um exemplo, passe. Então o que é o passe no futebol, o que é o passe no basquete, o que é o passe no vôlei, o que é o passe no handebol. Entendeu? Então você utilizava um tema, um fundamento, fazendo com que ela desenvolvesse sua habilidade motora de diversas formas dentro daquele fundamento. Então é uma maneira também de você diversificar. Né? Então ela trabalhava, a família bolas, ela trabalhava com bola de vôlei, bola de basquete, bola de futebol, bola de handebol. Na raquete ela trabalhava com tênis, squash, badminton, acho que era isso aí. Enfim, na aquática ela trabalhava com polo aquático, natação, saltos, família das ginásticas, GRD, ginástica artística, trampolim. Então você acaba dando oferecendo para a criança a possibilidade de adquirir um repertório motor muito amplo. E isso acontecia a partir dos 2 anos, lógico que era uma coisa bem restrita, 2 anos era mais assim a parte aquática, né? O bebê na água e tal, mas à medida que progredia, aí quando eu chegava aos 10 anos, 10, 11 anos, aí ela era encaminhada ou optava por uma escolinha. Aí ela ia para o basquete, para o vôlei, para o futsal, para o judô, e assim. Aí tinha família lutas também. Então é uma outra perspectiva, mas com o mesmo conceito. Você desenvolver habilidades motoras gerais para ela poder optar lá na frente.
uma complementação que eu acho que vale a pena. Inclusive, eu vou mandar nesse e-mail para vocês 2 links de 2 trabalhos que foram realizados, que acho que ilustra muito bem tudo isso. Um é um trabalho que foi feito em 2012 na Secretaria Municipal de Esporte junto à Unesco, né, que é um material riquíssimo, e esse material da Hebraica foi publicado em livro no portal aberto de livros da USP, que vocês podem acessar livremente, podem imprimir, depois eu passo direitinho os links para vocês. Tá? Um material de apoio que eu acho que é muito legal para quem trabalha com iniciação. Sem dúvida. Tá? Bem legal.